14 de março de 2022. São José dos Campos, interior de São Paulo. Segunda-feira, dia do casamento. O salão de beleza. Espaço Glamour ficava na Avenida Cassiano Ricardo, numa dessas galerias comerciais com piso de granito brilhante e ar-condicionado sempre gelado demais. Larissa Prado tinha agendado o horário das 11h30 com exclusividade. A proprietária, Carla Moreira, conhecia a família há anos e fez questão de reservar toda a manhã só para ela. Três cadeiras giratórias vazias, champanhe na geladeira, playlist de jazz suave no Spotify. Larissa chegou pontualmente, carregando uma sacola grande com o vestido coberto por um saco protetor branco. Usava calça jeans, blusa clara e tênis. Cabelo solto, rosto limpo, Carla lembra que ela parecia tranquila, até sorridente. Ela comentou que tinha dormido bem, disse que estava ansiosa, mas feliz. Normal para uma noiva, relatou Carla depois, em depoimento à Polícia Civil. Durante as 3 horas seguintes, Larissa fez escova, maquiagem e unhas. Respondeu mensagens no celular. Riu das piadas das manicures. Pediu café 2 vezes. Tirou selfies no espelho e mandou no grupo da família, ficando linda, com 3 emojis de coração. Às 14h18, enviou um áudio. Tô quase pronta. Falta só o batom. Vou sair daqui direto pro salão, tá? Beijo pra todo mundo. A voz estava firme, natural, sem sinais de nervosismo ou medo. 15 minutos depois, Larissa pagou em dinheiro, R$ 380, com gorjeta incluída. Pegou a sacola com o vestido, agradeceu, abraçou Carla e saiu pela porta de vidro. O sino pendurado na moldura tilintou quando a porta fechou. Carla voltou a arrumar as escovas. Quando olhou pela vitrine minutos depois, Larissa já tinha ido embora. O carro dela, um Honda Fit prata, placa EQT4J29, foi registrado por câmeras de segurança do estacionamento ao lado do salão às 14h37. As imagens mostram Larissa abrindo o porta-malas, colocando a sacola com cuidado, entrando no banco do motorista. O motor liga. O carro sai devagar, vira à esquerda na Cassiano Ricardo e desaparece do campo de visão. Ninguém mais viu Larissa Prado depois disso. O casamento estava marcado para as 17 horas na Chácara das Acácias, um espaço para eventos nos arredores da cidade, cercado por eucaliptos e gramado bem aparado. 150 convidados, buffet contratado, flores brancas nas mesas, DJ, open bar, bolo de 3 andares. Ricardo Meirelles, o noivo, era engenheiro aeronáutico da Embraer, onde trabalhava havia 6 anos. Alto, cabelo curto, óculos de grau, conhecido como sério, organizado, reservado. Larissa era biomédica, trabalhava num laboratório de análises clínicas. Os dois estavam juntos havia 4 anos. Noivaram em dezembro de 2020, num jantar discreto com amigos próximos. Às 15h30, quando Larissa ainda não tinha chegado, a mãe dela, Sônia Prado, ligou pela primeira vez. Caiu direto na caixa postal.
Às 15h50, o celular já estava desligado. Às 16h15, Ricardo tentou rastrear o telefone dela pelo aplicativo de localização. Última posição registrada. Saindo de São José dos Campos pela rodovia dos Tamoios, sentido litoral. Às 16h40, Sônia ligou para a polícia. Às 17h, o salão estava lotado de convidados confusos, vestidos de gala, sem saber o que fazer. Alguns ainda acreditavam em atraso. Outros começavam a trocar olhares preocupados. Ricardo estava parado no altar, sozinho, segurando o celular com as duas mãos. Às 17h22, ele pediu ao cerimonialista para dispensar todo mundo. O casamento não aconteceu. Nas horas seguintes, a família de Larissa percorreu todas as possibilidades. Ligaram para amigas, primas, colegas de trabalho. Ninguém sabia de nada. Foram até o apartamento dela. Tudo arrumado, cama feita, roupa escolhida para a lua de mel pendurada no armário, passaporte em cima da cômoda. Ricardo foi até o salão de beleza. Conversou com Carla, que repetiu tudo. Larissa estava bem, normal, feliz. Ela não parecia alguém que ia fugir, Carla disse, tentando ajudar. Mas a palavra fugir já estava no ar. Na madrugada de terça-feira, a Polícia Civil abriu um boletim de ocorrência por desaparecimento. A primeira hipótese levantada foi a de que Larissa tivesse sofrido um acidente na estrada. A rodovia dos Tamoios é sinuosa, perigosa, com trechos sem iluminação. Bombeiros foram acionados. Buscas começaram ao longo da serra. Mas o carro dela não foi encontrado em nenhum barranco, nenhum posto, nenhum estacionamento de hotel. Na quarta-feira, o caso já estava nas redes sociais. Fotos de Larissa circulavam em grupos de WhatsApp, páginas de notícias locais, perfis de desaparecidos. Noiva desaparece horas antes do casamento. Família busca por biomédica que sumiu em São José dos Campos. Ricardo concedeu entrevista para um portal de notícias. Estava visivelmente abalado, com olheiras fundas, voz embargada. Eu só quero saber se ela está bem. Se ela não queria casar, tudo bem, mas preciso saber que ela está viva. A mãe de Larissa, Sônia, também falou. Minha filha não fugiria sem falar nada. Ela não é assim. Ela contava tudo para mim. Alguma coisa aconteceu. A investigação se arrastava. Não havia sinais de violência, sequestro, roubo. O celular estava offline desde segunda. As operadoras de telefonia confirmaram que o aparelho não havia sido usado, recarregado ou conectado a nenhuma rede. Larissa tinha simplesmente desaparecido. E então, 3 dias depois, tudo mudou. Uma das madrinhas do casamento, Júlia Martins, professora de inglês e amiga de Larissa desde a faculdade, recebeu uma mensagem às 22h34 de quinta-feira, 17 de março. O remetente era o número de Larissa. A mensagem continha apenas um vídeo, 47 segundos.
sem legenda. Júlia abriu o arquivo com o coração acelerado. O vídeo começava tremido, como se alguém tivesse segurado o celular com pressa. A imagem mostrava um quarto de hotel. Papel de parede bege com listras discretas, criado mudo de madeira escura, abajur apagado. A luz vinha da janela, uma claridade difusa de fim de tarde. Dava para ouvir o barulho abafado de carros lá fora. E então, Larissa aparecia no quadro. Ela estava de costas para a câmera, em frente a um espelho de corpo inteiro apoiado na parede. Usava uma blusa branca de alças finas e calça jeans, a mesma roupa que vestia no salão de beleza. O cabelo ainda estava preso, mas alguns fios tinham escapado da escova. O rosto dela, refletido no espelho, estava tenso, olhos vermelhos, queixo tremendo. Júlia reconheceu o quarto imediatamente. Era o Hotel Vila Inglesa, no centro de São José dos Campos. O mesmo lugar onde Larissa tinha passado a noite anterior ao casamento sozinha, como parte de uma tradição que ela fazia questão de seguir. A noiva não pode ver o noivo no dia do casamento antes da cerimônia. Ela tinha dito, rindo, no ensaio. Mas agora, no vídeo, Larissa não estava rindo. Ela se virou de frente para a câmera. A respiração estava irregular, entrecortada. Então ela falou, eu vi o que você fez, Ricardo. A voz saiu baixa, mas firme, controlada, apesar do tremor. E não tem mais volta. Por alguns segundos, ela ficou parada, olhando diretamente para a lente, como se estivesse esperando que alguém respondesse, ou como se estivesse tentando decidir o que dizer em seguida. E foi nesse momento que algo aconteceu. No reflexo do espelho, atrás de Larissa, a porta do quarto se abriu. Só uma fresta. Uma sombra surgiu no batente, indistinta, sem rosto visível, e uma voz chamou Larissa. O tom era urgente, masculino, mais distorcido pelo áudio do celular, impossível de identificar com certeza. Larissa se virou bruscamente. A câmera tremeu. A gravação foi interrompida. O vídeo terminava ali. Júlia assistiu 3 vezes antes de ligar para a Sônia. As mãos dela tremiam tanto que ela quase derrubou o celular. Tia, você precisa ver isso. Agora. Sônia chegou à casa de Júlia em menos de 20 minutos, acompanhada do marido, Mário, e de Ricardo. Os 4 se apertaram em volta do celular de Júlia e assistiram ao vídeo em silêncio. Quando terminou, ninguém disse nada por alguns segundos. Ricardo foi o primeiro a falar. Isso não faz sentido. Eu não fiz nada. A voz dele estava estranha, controlada demais, como se ele estivesse ensaiando as palavras antes de falar. Sônia olhou para ele com uma expressão que Júlia nunca tinha visto antes. Desconfiança, medo, raiva contida. O que você fez, Ricardo? Nada. Eu não fiz nada. Então por que ela disse isso? Eu não sei. Mário interveio, a voz grave e cansada. A gente precisa levar isso para a polícia. Agora.
A Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos recebeu o vídeo na manhã de sexta-feira, 18 de março. O delegado responsável pelo caso, Dr. Fábio Cunha, era um homem de uns 50 anos, careca, com uma postura que oscilava entre o cético e o excessivamente pragmático. Ele assistiu ao vídeo 2 vezes, ajustou os óculos e fez a pergunta óbvia: por que esse vídeo foi enviado só agora? 3 dias depois? Júlia explicou que a mensagem tinha chegado na quinta à noite, mas que o arquivo mostrava uma data de criação anterior. Domingo, 13 de março, às 19h42, um dia antes do casamento. Então ela gravou isso no domingo e enviou na quinta? Não sei. O celular dela estava desligado desde segunda. O delegado chamou a perícia técnica. O laudo confirmou. O arquivo não tinha sinais de edição ou manipulação digital. A data de criação era legítima, 13 de março, 19h42. Mas a data de envio era 17 de março, 22h34. E como isso é possível? Sônia perguntou, desesperada. O perito explicou. Se o celular dela ficou sem bateria ou foi desligado e alguém ligou de novo dias depois, o aparelho pode ter enviado automaticamente mensagens que estavam na fila. Ou alguém acessou o telefone dela e enviou manualmente. Quem? Ninguém respondeu. A investigação mudou de rumo. Agora a pergunta não era mais onde está Larissa, mas o que Ricardo fez. Ele foi chamado para depor. Negou tudo. Disse que não sabia do que Larissa estava falando. Que nunca tinha feito nada que pudesse justificar uma fuga, que o relacionamento deles era estável, feliz, sem brigas recentes. Vocês tinham algum problema? O delegado perguntou. Não, nada sério. Nada sério. Ricardo hesitou. Às vezes ela ficava insegura, achava que eu trabalhava demais, mas era coisa de casal, sabe? Nada que justificasse isso. O delegado não pareceu convencido. Enquanto isso, a equipe de investigação começou a revisar as redes sociais de Ricardo, e foi aí que encontraram algo. Nos meses anteriores ao casamento, Ricardo tinha trocado mensagens frequentes com uma colega de trabalho da Embraer, Paula Andrade, 31 anos, engenheira de sistemas. Ela era uma das madrinhas do casamento. As mensagens não eram explicitamente românticas, mas tinham um tom íntimo demais para serem apenas profissionais. Piadinhas internas, emojis. Conversas até tarde da noite. A polícia chamou Paula para depor. Ela negou qualquer envolvimento amoroso com Ricardo. A gente era só amigo, colegas de trabalho, nada mais. E por que vocês conversavam tanto? Porque a gente trabalhava no mesmo projeto. É normal. Mas quando o delegado perguntou se ela sabia de algum motivo para Larissa ter desaparecido, Paula desviou o olhar. Não. Não sei de nada.
Tem certeza? Tenho. 3 dias depois, Paula pediu demissão da Embraer e desapareceu de São José dos Campos. Não avisou ninguém. Não respondeu mais mensagens. O telefone dela também ficou offline. As semanas se transformaram em meses. O caso virou notícia nacional. Noiva desaparece após vídeo misterioso. Investigação aponta possível traição antes do casamento. Família acusa noivo de esconder a verdade. Ricardo deixou de dar entrevistas. Fechou as redes sociais. Evitava sair de casa. Vizinhos contaram que ele ficava horas sentado no carro, olhando para frente, sem fazer nada. Sônia e Mário continuaram as buscas. Contrataram detetives particulares. Espalharam cartazes pela cidade. Criaram uma página no Instagram pedindo informações. Nada. O carro de Larissa nunca foi encontrado. O celular dela nunca voltou a dar sinal. Nenhum saque foi feito na conta bancária. Nenhum documento foi usado. Era como se ela tivesse desaparecido do mapa. 22 de março de 2023. Início do outono. Céu nublado. O mirante da Pedra do Sapo ficava numa das partes mais altas da Serra da Mantiqueira, cerca de 40 quilômetros de São José dos Campos. Era um ponto turístico esquecido. Antigamente, famílias subiam até lá nos fins de semana para fazer piquenique e tirar fotos. Mas depois que a estrada de acesso foi parcialmente interditada por causa de deslizamentos, o lugar virou um fantasma. Mato crescido, placas enferrujadas, lixo abandonado. Quem encontrou a mochila foi um grupo de trilheiros amadores. 3 amigos na faixa dos 30 anos que tinham decidido explorar a região, mesmo sabendo que a área estava desativada. Eles subiram pela trilha alternativa, mais estreita e irregular, usando facões para abrir caminho entre a vegetação. O ar estava úmido, carregado, com cheiro de terra molhada e folhas apodrecendo. Nuvens baixas cobriam o topo da serra, dando à paisagem um tom cinza e opressivo. Quando chegaram ao mirante, encontraram uma estrutura de madeira podre, metade desabada. E ali, embaixo de uma das vigas caídas, meio escondida por galhos e folhas secas, estava a mochila. Era pequena, de tecido sintético, cor vinho, zíper meio aberto, alça rasgada. Um dos rapazes, Tiago Mendes, instrutor de CrossFit, pegou a mochila com cuidado, sacudiu a terra e abriu completamente. Dentro havia um batom MAC, cor Russian Red, com a tampa rachada, um carregador de celular iPhone, uma carteira de couro marrom com documentos, RG, CNH, cartão do SUS, nome Larissa Oliveira Prado e um pendrive preto, marca SanDisk, 16 GB. Tiago reconheceu o nome imediatamente. Ele lembrava do caso. Todo mundo em São José dos Campos lembrava. A noiva que sumiu no dia do casamento, o vídeo misterioso, a investigação que nunca foi resolvida. Ele ligou para a polícia na mesma hora. A Polícia Civil isolou a área. Peritos subiram até o mirante na tarde do mesmo dia.
Fotografaram tudo, coletaram amostras, vasculharam os arredores procurando mais evidências. Não encontraram nada além da mochila. O delegado Fábio Cunha, que ainda estava à frente do caso, examinou o conteúdo pessoalmente. O batom era o mesmo que Larissa tinha mencionado no áudio enviado no dia do desaparecimento. Falta só o batom. Era a última peça que ela precisava antes de sair para o casamento. Por que ele estava ali? O pendrive foi levado para análise forense. Levou 2 dias até conseguirem acessar o conteúdo, não porque estivesse protegido por senha, mas porque o arquivo estava corrompido. Técnicos conseguiram recuperar apenas um documento de texto, formato TXT, sem formatação, sem metadados. Dentro do arquivo, uma única frase. O vídeo não era para você, era para ele. Nada mais. Sônia recebeu a notícia por telefone. Ela estava em casa, dobrando roupas, tentando manter alguma rotina. Quando o delegado disse que tinham encontrado algo, ela largou tudo e correu até a delegacia. Quando viu a mochila, desabou. Essa é dela. Eu reconheço. Eu comprei essa mochila para ela no aniversário de 25 anos. Ela pegou o batom nas mãos, apertou contra o peito e chorou sem parar. Mário estava ao lado, em silêncio, com o rosto cinza de cansaço. Ela tá viva? Sônia perguntou, olhando para o delegado. A gente não sabe, mas vocês vão procurar, né? Vão procurar de novo? Vamos, Sônia, vamos. Mas a verdade era que não havia muito mais o que fazer. O mirante tinha sido vasculhado. Não havia sinais de luta, sangue, corpo, nada que indicasse que Larissa tivesse estado ali recentemente. A mochila podia ter sido deixada ali propositalmente, ou descartada por alguém, ou esquecida. Não havia como saber. Ricardo foi chamado novamente para depor. Dessa vez, o tom foi mais duro. Você já esteve nesse mirante? Não, nunca. Tem certeza? Absoluta. E Paula Andrade, ela já esteve lá? Ricardo hesitou. Não sei. Nunca perguntei. Por que não? Porque a gente não tinha esse tipo de conversa. Que tipo de conversa? Pessoal, o delegado deixou o silêncio pesar. Ricardo, eu vou ser direto com você. A frase no pendrive diz: o vídeo não era para você, era para ele. Você acha que Larissa estava falando de você? Não sei. Você acha que ela descobriu alguma coisa? Não sei. O que ela descobriu, Ricardo? Eu não sei. A voz dele subiu de tom. Ele estava suando. As mãos tremiam. Você não está sendo preso, mas eu estou te pedindo. Se você sabe de alguma coisa, fala agora. Ajuda a gente a encontrar ela. Ricardo levantou, empurrou a cadeira para trás e saiu da sala sem dizer mais nada. 2 semanas depois, Ricardo se mudou de São José dos Campos. Ninguém soube para onde. Ele vendeu o apartamento, pediu transferência na Embraer e sumiu. Paula Andrade também nunca mais foi vista.
A investigação foi oficialmente encerrada em abril de 2023 por falta de provas. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário com suspeita de fuga planejada. Sônia e Mário continuaram procurando. Mas com o tempo, as buscas foram ficando mais raras. Menos gente compartilhava os posts, menos gente perguntava. Larissa Prado virou mais um nome numa lista longa de pessoas que desapareceram sem deixar rastro. Mas a história não terminou ali. Agosto de 2024. Um ano e 5 meses depois da descoberta da mochila, Júlia Martins, a madrinha que tinha recebido o vídeo, nunca conseguiu esquecer. Ela tinha guardado todas as conversas com Larissa, todas as fotos, todos os áudios e, principalmente, o vídeo. Ela assistia de vez em quando, tentando entender, tentando encontrar algo que tivesse passado despercebido. E foi numa dessas noites, uma terça-feira chuvosa, com Júlia sozinha em casa, tomando chá e revisando tudo pela milésima vez, que ela percebeu algo. No reflexo do espelho, quando a porta se abria e a sombra aparecia, dava para ver, por uma fração de segundo, um detalhe que ela nunca tinha notado antes. A sombra usava um relógio no pulso esquerdo, um relógio grande, com pulseira metálica. Júlia ampliou a imagem no celular. A qualidade era péssima, mas dava para ver. E então ela lembrou. Ricardo usava um relógio assim, um Casio Edifice prateado, presente de aniversário que Larissa tinha dado para ele 2 anos antes. Júlia sentiu o estômago revirar. Ela pegou o celular e ligou para Sônia. Sônia levou a informação para a polícia no dia seguinte. Peritos analisaram o vídeo novamente, dessa vez focando no reflexo. Confirmaram. Era possível ver um relógio, mas impossível identificar o modelo com precisão. Não era prova suficiente. Mas Sônia não desistiu. Ela começou a revisar todas as entrevistas que Ricardo tinha dado, todas as aparições dele, e percebeu algo estranho. Nas primeiras entrevistas, logo após o desaparecimento, Ricardo usava o relógio. Mas depois da descoberta do vídeo, ele parou de usar. Sônia mostrou isso para o delegado. Ele concordou que era suspeito, mas ainda não era prova de nada. Ele pode ter simplesmente parado de usar o relógio. Isso não significa que ele fez alguma coisa, ou significa exatamente isso. Enquanto isso, Júlia decidiu fazer a própria investigação. Ela começou a procurar Paula Andrade nas redes sociais. Não encontrou nada, todos os perfis dela tinham sido deletados. Mas então, numa busca mais profunda, Júlia encontrou uma foto antiga no Facebook de uma amiga em comum. A foto tinha sido tirada num churrasco da Embraer em janeiro de 2022, 2 meses antes do casamento. Na foto, Paula estava ao lado de Ricardo, rindo, muito próximos, e ela usava um colar delicado, com um pingente em forma de lua crescente. Júlia ampliou a foto e lembrou de algo. No vídeo, quando Larissa dizia,
Eu vi o que você fez, Ricardo. Dava para ver, por um breve segundo, que ela segurava algo na mão. Júlia sempre tinha achado que era só o celular. Mas agora, olhando com atenção, ela percebeu que não era. Era um colar. Júlia ligou para Sônia de novo. Dessa vez, com urgência. Tia, eu preciso que você veja uma coisa. Elas se encontraram na casa de Sônia naquela mesma noite. Júlia mostrou a foto do churrasco e o frame do vídeo, ampliado. Sônia olhou e entendeu. Ela encontrou o colar. Acho que sim. E descobriu que Ricardo e Paula... Sônia não terminou a frase, mas as duas sabiam o que aquilo significava. Com essa nova informação, a polícia reabriu o caso. Dessa vez, focaram em encontrar Paula Andrade. Levou 3 meses. Ela estava morando em Curitiba, usando o nome de solteira da mãe. Trabalhava como freelancer, evitava redes sociais, vivia numa kitnet no bairro do Batel. Quando a polícia bateu na porta, ela abriu sem resistir. E, depois de 2 horas de interrogatório, ela falou. Paula confessou que tinha tido um caso com Ricardo. Começou 6 meses antes do casamento. Ela sabia que ele era comprometido, mas achava que ele ia terminar com Larissa. Ele dizia que não amava mais, que ia cancelar o casamento, mas nunca cancelou. No domingo antes do casamento, Paula foi até o hotel onde Larissa estava. Ela queria falar com ela, queria contar a verdade. Mas quando chegou lá, encontrou Ricardo. Ele tinha ido até o hotel para tentar convencer Larissa a não desistir do casamento, porque ela tinha descoberto, tinha visto mensagens no celular dele. Tinha encontrado o colar de Paula, que ele guardava na gaveta do carro. E eles brigaram. Larissa gravou o vídeo para expor ele, mas Ricardo pegou o celular dela antes que ela enviasse para alguém e me chamou. Paula disse que Ricardo estava desesperado, que não sabia o que fazer. Ele pediu para eu falar com ela, para eu explicar, mas Larissa não quis ouvir. Ela saiu do hotel, pegou o carro e foi embora. E você? Eu fui atrás, tentei ligar, mas ela não atendia. Segui ela pela estrada. Paula parou, respirou fundo. E então ela parou no mirante. Paula contou que Larissa subiu até o mirante sozinha. Ficou lá, parada, olhando para baixo. Paula tentou conversar, mas Larissa não respondeu. Ela só ficava repetindo: eu não quero mais isso, eu não quero mais nada. Paula disse que tentou acalmá-la, mas Larissa estava fora de si, gritando, chorando. E então ela pegou a mochila, tirou o batom, jogou no chão e disse: acabou. Tudo acabou. Paula disse que Larissa voltou para o carro e foi embora. E você não foi atrás? Não, eu fiquei lá, com medo. Medo de quê? De que ela fizesse alguma coisa, de que ela se machucasse. Mas quando Paula desceu do mirante, o carro de Larissa já tinha sumido. A polícia perguntou sobre o pendrive.
Paula disse que não sabia de nada, que nunca tinha visto aquilo. Então, quem colocou o pendrive na mochila? Não sei. E o vídeo? Quem enviou? Não sei. Paula jurou que não tinha mexido no celular de Larissa, que não sabia como o vídeo tinha sido enviado dias depois. A investigação seguiu, mas não encontraram mais nada. Setembro de 2024. Sônia recebeu uma carta pelo correio, sem remetente, postada em Ubatuba, litoral de São Paulo. Dentro, uma única folha de papel, escrita à mão. Mãe, eu não fugi porque estava com raiva. Eu fugi porque percebi que estava vivendo uma vida que não era minha. O casamento era só o símbolo disso. O vídeo não era para você, era para ele. Para que ele soubesse que eu descobri e para que ele vivesse com isso. Eu precisava desaparecer para poder respirar de novo. Não me procura mais. Eu tô bem. De verdade. Beijo, Larissa. Sônia leu a carta 3 vezes. Chorou e guardou. Ela nunca mostrou para a polícia. Nunca compartilhou nas redes sociais. Apenas guardou, dobrada, dentro de uma gaveta, e de vez em quando relia. Tentando acreditar que era real. Hoje, novembro de 2025, o caso segue oficialmente sem solução. Ricardo mora em Belo Horizonte. Mudou de nome nas redes sociais. Evita entrevistas. Paula voltou para São José dos Campos. Trabalha numa empresa pequena. Não fala sobre o caso. O carro de Larissa nunca foi encontrado. O celular dela nunca voltou a dar sinal. A única coisa que restou foi a mochila, o batom e uma frase num pendrive. O vídeo não era para você. Era para ele. Talvez Larissa não tenha fugido. Talvez ela apenas tenha decidido que a verdade não era lugar para onde valia a pena voltar. E talvez, em algum lugar, ela esteja vivendo a vida que sempre quis. Ou talvez não. A gente nunca vai saber.